Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar nossos estudos. Agora nós vamos falar sobre a proclamação da República. Até agora nós falamos mais de uma história no âmbito geral, história mundial. Agora nós vamos nos voltar um pouquinho para o Brasil para falarmos sobre a proclamação da República, que se deu em 1889, mas que é preciso que a gente fale a princípio que a República no Brasil ela foi instaurada a partir de um golpe e um golpe militar, um golpe que foi planejado e instituído pelos militares na época, principalmente um dos principais, que foi líder, inclusive, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que se tornou aí o primeiro presidente do Brasil, certo? Para falarmos sobre a proclamação da República, é preciso que a gente entenda o contexto do Brasil a essa época. Nós estamos em pleno Segundo Império, no finalzinho do Segundo Império, o imperador Dom Pedro II, que inclusive governa o Brasil por 49 anos. 1889 é o ano em que se proclama a República no Brasil e que automaticamente a família real vai ser expulsa aqui do Brasil. Mas o que acontece que antecede a proclamação da República, esse golpe feito pelos militares? Nós vamos falar dos precedentes e esses precedentes vão funcionar como causas, como motivos que levaram à proclamação da República no Brasil. E aí começa lá desde a Guerra do Paraguai, que aconteceu em 1864 até 1870. Foi uma guerra que custou muito para o Império Brasileiro. O Brasil entra na guerra ao lado de outros países da América, e isso vai custar muito para os cofres brasileiros, mas enfim, diante de tudo isso, da questão dos gastos econômicos com a guerra, nós temos um grupo que vai ser protagonista, que são os militares. E eles vão para a guerra com a promessa do próprio Dom Pedro II de aumentar os seus salários, dar, de certa forma, maior credibilidade ao grupo dos militares, mas principalmente aumentar os seus salários. E isso não acontece depois da guerra justamente por conta desses gastos, que são muitos. Dom Pedro II não consegue manter a sua palavra, não existe o aumento do salário para os militares. Aliado a isso, durante a Guerra do Paraguai, os militares, os soldados brasileiros, eles tiveram contato com outras ideologias, principalmente ideologias políticas, e começaram a ficar simpatizantes da República, de uma nova forma de governo, que é uma forma democrática. Também, diante disso, nós tivemos um fato interessante e curioso. Os escravos foram mandados para a guerra, também com a promessa de que, ao voltar, ao retornar da guerra, teriam aí a sua liberdade, dada pelo imperador Dom Pedro II. E existiu esse contato entre escravos e militares, e de uma certa forma eles acabaram tendo essa proximidade. E os republicanos também começaram a ter um gosto pela causa abolicionista. Na época o Brasil ainda não tinha abolido a escravidão, isso acontece em 1888. Diante desse contexto, depois da Guerra do Paraguai, os militares passam a questionar Dom Pedro II, tanto na questão política quanto na questão pessoal, pelo fato de não se ter cumprido o que se prometeu antes da Guerra do Paraguai. Mas principalmente o que diz respeito à situação política do Brasil, já que esses militares começaram a ficar simpatizantes da República. Então, aliado aos militares, já tinha aí um grupo que queria essa República do Brasil, que era um grupo dos intelectuais. Então, nós temos aí um contexto em que Dom Pedro II vai, na verdade, acumulando grupos inimigos que querem depor, tirar o seu poder e instaurar uma nova forma de governo. E a abolição da escravidão também é uma das causas que acaba se tornando uma das causas da proclamação da República. Acontece em 1888, no ano seguinte à proclamação da República no Brasil. Não foi legitimada de fato por Dom Pedro II, foi pela princesa Isabel. Dom Pedro II viajou e ela, segundo a história, teria se aproveitado da ausência de Dom Pedro II e assinado a Lei Áurea. Embora existam aí outras versões da história, que Dom Pedro II já sabia, inclusive teria orientado a princesa Isabel, mas enfim, quando acontece a abolição da escravidão no Brasil, Dom Pedro II ganha um outro grupo de inimigos, de descontentes com o seu governo, que são os fazendeiros, os escravocratas, que ali estavam perdendo a sua mão de obra escrava.
Então eles começam a questionar e a mudar de lado, a querer de fato que Dom Pedro II perdesse o poder no Brasil e que fosse instaurada uma república para uma questão pessoal, que atendesse aos anseios pessoais dessa classe elitizada do Brasil. Então, assim, é um dos motivos, por quê? Porque a grande elite política, a grande elite econômica do Brasil, os fazendeiros e escravocratas, eles estavam descontentes depois da abolição da escravidão em 1888. E a questão religiosa. O que foi a questão religiosa no Brasil, que foi, na verdade, um atrito entre Dom Pedro II e a Igreja Católica? É preciso que vocês lembrem que a Igreja Católica sempre teve, de certa forma, um poder político no Brasil, porque era a religião oficial, desde antes da família real vir morar no Brasil, já era religião oficial. Então, igreja e política estavam sempre misturadas. Mas houve um atrito, na verdade, o Papa Pio IX, ele decreta que é preciso que as igrejas expulsem os maçons de sua sede, e 2 bispos aqui no Brasil fazem isso, o bispo de Olinda e o bispo de Belém do Pará, vão expulsar os maçons da igreja, e isso deixa Dom Pedro II furioso, porque Dom Pedro II também era maçom. Na verdade, muitos políticos no Brasil na época eram maçom. E Dom Pedro II vai tirar o poder da Igreja Católica, praticamente desvincular a Igreja Católica das decisões políticas. Nenhuma regra estabelecida pela Igreja Católica, mesmo que ela fosse determinada pelo Santo Papa, ela teria autoridade aqui no Brasil, se Dom Pedro II não legitimasse, não dissesse que de fato poderia acontecer, então precisava sempre do aval de Dom Pedro II. Então vai gerar esse atrito entre Igreja Católica e Dom Pedro II, e a Igreja Católica vai se aproximar dos ideais republicanos. Então ela vai ganhar, o Dom Pedro II acaba colecionando grupos inimigos que vão aderir a ideais republicanos, seja por uma questão meramente pessoal, ou seja, por uma questão de ideologia mesmo, mas ele vai colecionando esses inimigos, e isso vai concluir com o golpe da República em 1889. Todos esses grupos sociais engajados, aliados a uma elite intelectual que existia no Brasil à época, acabaram se aproximando e deram início a um golpe chamado Golpe da República. Porém, é preciso que vocês saibam que esse golpe não teria acontecido, a República não teria sido instaurada sem a participação dos militares. Então, foi quando o grupo dos militares se aproximou deste movimento que já existia, dessa simpatia pela República, que de fato isso aconteceu. E é preciso que vocês saibam que o brasileiro, de uma forma geral, todos os brasileiros, eles só assistem ao que aconteceu, eles não participam. Por quê, professora? Alguns historiadores dizem no Brasil não existe brasileiro, de fato, existe uma plateia, pessoas que assistem o que acontece pacificamente ou muitas vezes sem entender o que está acontecendo. Foi o caso da independência do Brasil, gritada por Dom Pedro I, e foi o caso da proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca. Então, assim, a grande massa, os brasileiros, de fato, eles nem sabiam do que estava acontecendo, depois é que entenderam que se tratava agora de uma república e não de uma monarquia. Então, é preciso que vocês entendam isso. Alguns grupos participaram, mas isso só tem força com a participação dos militares, e são os militares que dão um golpe e assumem o poder no Brasil. É criada em 1887 uma espécie de clube militar, que inclusive é criado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que vai ser o primeiro presidente do Brasil, com o intuito de organizar, de se fazer reuniões com outros militares e outros simpatizantes da República, para poder organizar esse processo de instauração da República no Brasil e depor Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II, de fato, sabe do que está acontecendo, que existe um movimento organizado com o intuito de instaurar uma república no Brasil, quando ele tenta reagir, restabelecer a Guarda Nacional para poder sufocar esse movimento, é tarde demais, porque Marechal Deodoro da Fonseca se antecipa e acaba tomando a sede e instaurando a República e automaticamente expulsando Dom Pedro II e sua família do Brasil. E assim começa a República no Brasil, cheia de falhas,
Quando eu digo cheia de falhas, porque essa primeira fase republicana, que é dividida em dois momentos, é uma fase cheia de falhas, de fato, embora se falasse de certa forma, de uma democracia a partir de uma república, mais cheia de falhas ainda. E é importante que vocês entendam isso. A república ela é instaurada no Brasil não de uma forma constitucional, mas através de um golpe e pelos militares, tá certo? Nós vamos estudar a fundo nas próximas aulas a República Velha, que são os primeiros anos da República no Brasil, que vai ser dividido em dois momentos, eu vou antecipar para vocês aqui. Essa primeira fase republicana ela é conhecida como República da Espada, que são esses primeiros anos. É conhecido como República da Espada porque os dois primeiros presidentes eram militares, e aí nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca, que é o principal protagonista desse movimento republicano, e Floriano Peixoto. E depois a República Oligárquica, que é caracterizada por uma política em que os presidentes sucessivamente são da elite brasileira, principalmente os grandes fazendeiros aqui do Brasil, por isso que nós chamamos de República Oligárquica. Esses são os primeiros anos da fase republicana aqui no Brasil, cheio de falhas, como eu disse para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Nós ficamos por aqui. Eu vou deixar uma atividade para vocês, para que a gente possa praticar e se aprofundar mais em relação à República no Brasil.